Meus queridos irmãos, mais uma vez, graça e paz em Cristo Jesus. Amém? Nós estamos no segundo mês do ano, já chegamos em fevereiro. E esse, para mim, é um tempo de avaliação pessoal, é um tempo de avaliação com os líderes da igreja, para onde estamos caminhando, quais são os projetos, os sonhos que Deus tem colocado nos nossos corações para esta nova etapa. Na verdade, janeiro é um mês assim um pouco atípico, né? Não é um mês de muitas realizações, a gente está de férias, está aí de ressaca das atividades do fim do ano. Então agora a gente está realmente começando muitas coisas. E eu tenho refletido muito sobre que direção Deus tem para as nossas vidas como igreja e para o meu ministério. Afinal de contas, neste final do ano, nós vamos completar 40 anos de ministério, né? Então, é um tempo de pensarmos nessa próxima etapa, nos próximos 10 anos, para onde queremos caminhar. E aí eu fiquei pensando quais são os sonhos que Deus tem colocado no meu coração. Alguns, eles têm se realizado parcialmente, outros ainda temos uma jornada para alcançar. E eu poderia resumir um sonho que Deus tem colocado no meu coração e que eu queria compartilhar com vocês. Na verdade, não é um sonho novo, mas ele tem se ampliado e ganhado novos contornos. E eu posso resumir este sonho em 3 palavras: pequenos grupos saudáveis. Pequenos grupos saudáveis. Os mais antigos aqui da igreja sabem que há muitos e muitos anos a nossa igreja tem os PGs, os pequenos grupos. Eles não tinham esse nome, tinham outros termos que eram usados. Mas eu me lembro que quando nós chegamos aqui em 1994, uma única irmã da igreja dirigia 3 PGs. Estou falando da irmã Ilza, os mais antigos devem se lembrar dela, né? Ela tinha um grupo lá na cidade de 2000, um grupo na casa da irmã Sara Ribeiro e um grupo ali na Verdes Mares, naquela comunidade. E ela dirigia esse trabalho com tanta animação. Cada dia da semana, uma tarde, ela reunia um grupo de mulheres. Algumas se repetiam nesses 3 grupos. Ela tinha um slogan, ela tinha um hino oficial, ela tinha uma divisa, colocava o pessoal para repetir, né? Quem fazia os estudos, na maioria das vezes, era a irmã Alcione. E elas duas ali, quando a irmã Alcione demorava muito, ela dizia: está demorando muito, Alcione, né? Tinha ali uma relação muito interessante entre as duas, de uma profunda amizade, de companheirismo. E era muito interessante, e eu gostava, de vez em quando eu ia lá, ela me convidava para participar. E aquele movimento, na verdade, aquela integração, eu senti no meu coração o desejo de expandir isso para toda a igreja. Então fomos pregando, preparando a igreja, e alguns anos depois, mas se não me falha a memória, em 1998, nós lançamos oficialmente o Ministério de Pequenos Grupos na igreja. Já havia algumas iniciativas desse sentido. E começamos então a desafiar a igreja para que pudéssemos nos reunir também em pequenos grupos. Em alguns momentos, em campanhas especiais, como na campanha de 40 dias com propósito, nós chegamos a ter 100 grupos funcionando durante algum tempo aqui em nossa igreja, durante o tempo da campanha. E cada vez que a gente tinha essa experiência e vivia isso, e agora na pandemia nós pudemos viver um pouco isso também, com a expansão de muitos grupos de oração, eu ficava vibrando com aquilo que estava acontecendo. E o que eu desejo nessa manhã é relembrar isso, a importância do pequeno grupo. Quais são as características de um pequeno grupo saudável? Não quero com isso, de forma alguma, minimizar a importância deste ajuntamento que nós temos aqui. 450, 500 pessoas reunidas, além daqueles que nos acompanham pela internet, que estão ali do lado, porque esses grandes encontros são importantes, mas eles não substituem a dinâmica dos pequenos grupos, de forma alguma. Como 2 asas de um avião. Se você perguntar qual é a asa mais importante, da direita ou da esquerda, as 2 são importantes. As 2 são necessárias para que o avião chegue ao seu destino. Assim também é com a igreja. A asa dos pequenos grupos, a asa das grandes celebrações são igualmente necessárias para que possamos alçar voo, para que possamos chegar aonde Deus deseja que possamos chegar como igreja. Então, nesta manhã e no próximo domingo pela manhã, eu quero refletir com os irmãos sobre algumas características de pequenos grupos que são saudáveis, pequenos grupos que são projeto de Deus
para a vida de sua igreja. Eu começo dizendo, relembrando, que pequenos grupos saudáveis têm raízes na igreja primitiva. E aí eu vou convidar você para ler comigo aquele texto clássico da formação da igreja, o início da igreja lá em Jerusalém, que está em Atos capítulo 2, do versículo 42 a 47. Esse vai ser o nosso norte para a reflexão desta manhã. Atos 2, 42 a 47. Eu quero convidar que você acompanhe aqui na tela ou, se preferir, leia em sua Bíblia. Diz assim a palavra de Deus. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Quando eu leio esse texto na perspectiva dos pequenos grupos, eu percebo claramente que pequenos grupos não são uma criação recente. Não é algo que alguém inventou. Puxa vida, nós temos uma necessidade, vamos então criar pequenos grupos para que a igreja funcione melhor. Ainda que nos últimos 30 anos, essa tem sido uma grande ênfase em muitas igrejas, e há igrejas que inclusive estruturam toda a sua dinâmica, toda a sua organização em pequenos grupos. Os nomes são vários que são utilizados por aí. Pequenos grupos, células, grupos de relacionamento. O mais importante não é o nome, o importante é o conceito. E nós temos esse valor, porque esse valor, repito, não é um valor simplesmente de uma estratégia de crescimento da igreja. É um valor que tem um fundamento bíblico. Nós não temos nenhum mandamento que diz, façam pequenos grupos. Não existe isso explicitamente na Bíblia, mas nós temos uma série de mandamentos que somente podem ser desenvolvidos num contexto pequeno grupo. E nós temos o exemplo do que aconteceu lá nessa igreja em Jerusalém e o que aconteceu nos primeiros anos do cristianismo. Este texto que nós acabamos de ler, você deve se lembrar, ele descreve um momento em que Pedro prega, milhares de pessoas se convertem, ele está numa grande celebração pública em Jerusalém, logo depois da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. E essas pessoas, então, sem que haja nenhuma orientação específica para isso, ao que parece, estão tão entusiasmados que todos os dias eles vão ao pátio do templo para se reunir, para cantar, para celebrar, para falar sobre Jesus, para compartilhar a grande novidade daqueles dias, que era a morte e a ressurreição de Jesus e a ligação de que aquele Messias que eles esperavam era o Jesus de Nazaré. Você imagina a revolução que aconteceu ali naquele ambiente. Aquele ambiente que era só um ambiente de sacrifícios vinculados à lei de Moisés, agora está cheio de gente, como se fosse quase um subversivo, falando, olha gente, esse sacrifício aqui, ele é só uma demonstração parcial daquilo que Jesus fez. Jesus morreu na cruz, ele é o Cordeiro de Deus. E começou então uma bendita confusão. Muito tumulto. E aí aqueles cristãos, eles continuavam reunidos lá no pátio do templo, que era o único lugar onde eles podiam ir, eles não podiam ir no Santo dos Santos, nem no lugar santo, porque era exclusivo para os sacerdotes, e eles começam então a falar, a cantar, a pregar entusiasmados. Eu imagino como ficou o coração daqueles líderes religiosos. Bem, a Bíblia diz, alguns se revoltaram, alguns começaram a dizer, eles são insurgentes, vamos acabar com eles, isso é um absurdo, isso é uma heresia, vamos persegui-los, e outros aceitaram. A Bíblia diz que houve vários sacerdotes que aceitaram aquela nova doutrina. E nós percebemos então aqui um movimento chamado pendular. Aqueles irmãos se reuniam lá no pátio do templo, estou falando aqui em Jerusalém, igreja primitiva, primeiro século, primeiros meses. E nas casas, obviamente, nas casas não haviam centenas de pessoas. Nas casas havia o quê? Pequenos grupos. Nas casas eles partilhavam, eles tinham refeições em comum, eles oravam uns pelos outros, eles faziam uma reunião muito semelhante à que nós temos num pequeno grupo. E o que aconteceu em seguida? A perseguição foi aumentando e os cristãos se espalharam por diversos outros lugares. Nesses outros lugares não havia um templo, como em Jerusalém. Havia a sinagoga.
em que alguns infiltrados, como Paulo, chegavam na sinagoga, começava falando como se fosse judeu, mas depois apresentava o cristianismo, a mensagem de Cristo. E o que acontecia? Imediatamente, perseguição. Expulsavam Paulo da sinagoga, aquela confusão danada, e aí eles iam para onde? Para as casas. E nas casas haviam reuniões que eram cultos informais, que eram reuniões informais, onde as pessoas faziam aquilo que nós fazemos no pequeno grupo. Levavam seus amigos, evangelizavam, cantavam, oravam uns pelos outros. E é por isso que nós temos no Novo Testamento várias referências de passagem, porque na Bíblia nós temos mandamentos que nos orientam a fazer aquilo que precisa ser feito e às vezes não está sendo feito. O que eu quero dizer com isso? Aquilo que já acontece naturalmente, que já é um processo sociológico, não há um reforço na Bíblia para que aquilo aconteça. Entende? Então, essa dinâmica da igreja nos pequenos grupos, nas casas, foi acontecendo naturalmente por uma necessidade sociológica. Porque até 400 anos do primeiro século, 400 anos depois de Cristo, não houve templos, não houve catedrais, como aquelas lindas catedrais que nós encontramos hoje na Europa e lá na Turquia e em outros lugares. Não. Porque os cristãos todos se reuniam nas casas, exceto aquela igreja primitiva que se reunia no pátio do templo e nas casas. Por isso que nós temos de relance, em alguns livros da Bíblia, do Novo Testamento, Paulo, Pedro, mandando saudações para irmãos em que havia uma igreja na sua casa. Veja só, por exemplo, lá em Romanos, capítulo 16, versículo 23, nós temos Paulo saudando a Gaio, chamando de hospedeiro dele e com toda a sua igreja. Ele escreve em 1 Coríntios, capítulo 16, 19, o seguinte: Áquila e Priscila os saúdam afetuosamente e também a igreja que se reúne na casa deles. Em Colossenses 4, 15, saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Ele está escrevendo para Filemon, e ele diz o seguinte para Filemon, para Áfia e para Arquipo: a igreja que se reúne com você em sua casa. Essas são apenas aqui algumas pistas muito interessantes do que estava acontecendo. Gaio, Áquila, Priscila, Ninfa, Arquipo. O que esses irmãos têm em comum? Eles tinham grupos pequenos, igrejas, que se reuniam na sua casa. Na verdade, num certo sentido, eles pegaram um modelo que o próprio Jesus implantou. Porque Jesus não construiu nenhum templo, Jesus não fez nenhuma campanha para a construção de um templo cristão em Jerusalém. Ele se reuniu com seus discípulos. Dos muitos discípulos, ele escolheu 12. E com esses 12, que foram chamados apóstolos, ele caminhou bem de perto durante 3 anos, passando para eles os princípios do reino, mostrando para eles o que significaria ser um discípulo dele. E é isso que nós precisamos ter em mente. Há uma simplicidade nesse processo. O que se espera de um pequeno grupo é algo parecido com o que aconteceu com Jesus e seus discípulos. É algo parecido com o que aconteceu na igreja primitiva. Por isso nós falamos em resgate. Significa então, pastor, que nós temos que desmanchar tudo que existe em torno de igreja e fazer apenas isso? Creio que não. Porque o Espírito Santo vai nos conduzindo a outras formas para alcançarmos a nossa missão. Mas isso não significa que nós podemos deixar de lado e ignorar toda esta realidade e valorizar esta realidade de um pequeno grupo. Por quê? Porque os pequenos grupos saudáveis, eles possibilitam uma comunhão cristã verdadeira. Eles possibilitam uma comunhão num nível mais profundo. Quando nós pensamos nos 2 principais, ou no principal mandamento do Novo Testamento, qual é? Isso mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas, não é? E, juntamente com esse, como a si mesmo. Então, a ênfase do Novo Testamento é relacionamento. Relacionamento com Deus, relacionamento com o próximo. Os 2 estão intimamente vinculados. Como é que a igreja cristã primitiva entendeu isso? Sem que ninguém talvez tivesse que dar detalhes. Eles entenderam que esta dinâmica do amor ao próximo, especialmente, poderia acontecer apenas em grupos menores. E por isso é que nós temos, nas cartas do Novo Testamento, uma grande ênfase na maneira como os cristãos devem se relacionar. Existe, claro, o mandamento de amar a todas as pessoas, amar ao próximo, independente de quem ele seja,
Mas existe também mandamentos específicos e uma ênfase muito grande no amor fraternal. Aliás, Jesus Cristo disse que nós seríamos conhecidos no mundo pela qualidade do nosso relacionamento uns com os outros. Ele diz, um novo mandamento eu dou para vocês, que vocês amem uns aos outros assim como eu amei vocês. Então, Jesus Cristo eleva o patamar e dá uma prioridade neste relacionamento de amor no contexto da igreja. E a igreja, então, foi desafiada a, de fato, cultivar esse amor de uma forma prática. Porque é uma coisa dizer assim, ame o seu irmão. Agora, mas a questão é como? Como é que esse amor, de fato, vai se tornar uma realidade? Paulo, escrevendo aos Efésios, dá um exemplo. Ele diz, sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Nesse contexto, na igreja, como é que eu tenho que ser paciente, suportar meu irmão? Se eu conviver com ele, se eu tiver um relacionamento com ele. A possibilidade de suportar o meu irmão apenas na dinâmica do culto é muito pequena. Tem a ver talvez mais com o estilo de música, se o instrumento está muito alto ou não, né? Mas são poucas as áreas. Mas quando você vai conviver com os irmãos de fato, ter um relacionamento de maior proximidade com eles, aí você vai ter que, em alguns casos, o quê? Suportar o seu irmão. Você vai ter que fazer um esforço para conservar um vínculo espiritual que já existe. Nós não criamos esse vínculo. O vínculo já existe porque se todos temos o mesmo Espírito, somos lavados do mesmo sangue, o vínculo espiritual já existe. Agora a questão é, como é que eu vou viabilizar, como é que eu vou demonstrar esse vínculo? E aí então há uma série de atitudes a serem tomadas. E o Novo Testamento é muito claro acerca dessas atitudes. A gente pode elencar pelo menos uns 30 mandamentos recíprocos. Dentre eles há um que eu gosto muito, que está lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Então, o que Pedro está dizendo aqui é que Deus manda a sua graça para nós. Você recebe a graça de Deus, esse movimento vem de cima para baixo. E quando você recebe a sua graça, você vai distribuir essa graça para as outras pessoas. Você vai partilhar essa graça de Deus. E como é que você faz isso? Você partilha a graça exercendo o seu dom espiritual. E como é que nós exercemos o dom espiritual? Qual é o contexto do exercício dos dons espirituais? É nesta grande celebração, aqui podemos exercitar de uma maneira muito limitada. Aqui provavelmente quem pode exercitar com maior condições esta graça são aqueles que estão aqui à frente, conduzindo louvor, os que participam dos corais, os que participam da técnica, do apoio técnico, os que estão servindo ali as crianças no berçário, em outras áreas da igreja. Mas a atitude da maioria de vocês aqui num momento como esse, até certo ponto, é uma atitude passiva. Não é uma atitude de exercício dos dons espirituais. Mas no pequeno grupo é diferente. Porque no pequeno grupo você, de fato, tem oportunidades fantásticas para exercer os seus dons espirituais. Porque eu não estou falando apenas de uma reunião que acontece uma semana ou a cada 15 dias. Eu estou falando de uma dinâmica de relacionamento que envolve a vida da gente o tempo todo com um determinado grupo. E aí sim, você vai ter uma oportunidade fantástica de desenvolver o dom espiritual que Deus lhe concedeu. Por quê? Se você chora aqui no culto, talvez ninguém perceba. Ninguém colocará a mão no seu ombro. Mas num pequeno grupo saudável, as pessoas vão parar e vão orar com você, vão colocar a mão no seu ombro. Pode ser que até chorem literalmente, que brotem nos olhos dos irmãos aquele choro de empatia. Alguém vai dizer, conte conosco. Você pode chegar aqui nesse culto, entrar e sair anonimamente. No pequeno grupo, alguém vai prestar atenção em você, vai cumprimentá-lo pessoalmente. Num pequeno grupo saudável, ele vai perceber se você está triste, se você está feliz. Você ora para uma pessoa e não apenas diz amém quando o pastor ora aqui, você não sabe quem é essa pessoa, não sabe qual é o seu problema. Lá no pequeno grupo, esse nome anônimo, aquele nome que está lá numa lista de oração, que você não sabe quem é, mas você ora por solidariedade, você vai orar com muito mais intensidade. Você vai pedir a Deus e vai celebrar muito mais quando receber a bênção, quando aquele nome tem uma face, quando aquela situação você conhece bem, porque acompanhou ao longo de algum tempo.
Em nosso pequeno grupo, recentemente, uma das nossas irmãs perdeu o seu filho num trágico acidente, na véspera do Natal. E não foi difícil mobilizar o nosso grupo para que pudéssemos estar ali, mesmo na véspera do Natal, cada um dando um tempinho para estar ao seu lado. Eu tenho certeza que não foi uma tarefa difícil, foi uma tarefa dura no sentido de que a situação era difícil. Mas nós fizemos isso com leveza. Por quê? Porque é uma pessoa com quem a gente já tinha um vínculo. Você percebe? Então, quando você tem um vínculo com uma pessoa, um vínculo de amizade, um vínculo de companheirismo, você sabe quem é, você já orou com aquela pessoa antes, aquela pessoa já apresentou aquele pedido e o problema está ficando mais difícil, você continua orando. E aí você sabe o nome do filho, você sabe o nome do marido, você sabe a situação espiritual, você sabe se está empregado, se está desempregado. Tudo ganha mais concretude num grupo menor, de 10, 15 pessoas. Então, meu querido irmão, eu quero que você entenda que esses mandamentos recíprocos, para que eles possam ser efetivamente cumpridos, para que você possa cumprir esse segundo mandamento efetivamente e não ser apenas uma teoria, o ambiente ideal é exatamente um pequeno grupo. É onde você chora com os que choram, alegra-se com os que se alegram. Mas há uma outra coisa importante que eu fui percebendo com o passar do tempo. Quando nós começamos a trabalhar a ideia de pequenos grupos aqui na igreja, a ênfase quase que exclusiva era esta. Pequenos grupos devem gerar comunhão. Pequenos grupos são para você desenvolver o propósito da comunhão. Mas com o passar do tempo eu fui percebendo que o que aconteceu na igreja primitiva e o que tem acontecido em muitas outras igrejas que têm crescido, se desenvolvido, é que o pequeno grupo não é apenas um lugar de comunhão. Esse propósito é muito importante, mas nós temos que dar um passo além. Nós temos que, de fato, abrir as portas do pequeno grupo para pessoas que não fazem parte da nossa comunhão. Para que eles possam conhecer um pouco do sabor do Evangelho. Para que eles possam ver essa comunhão efetiva e ser impactados com ela. Porque senão só a gente fica ali sendo abençoado, abençoando uns aos outros, mas isso ainda é pouco. Porque o nosso objetivo de fazer discípulos de Jesus, como foco da igreja, ele pode ser utilizado através de pequenos grupos e deve ser utilizado através dos pequenos grupos. Então, pequenos grupos saudáveis evangelizam e congregam com novos discípulos de Jesus. Observe que quando Jesus começou o seu primeiro PG, aquele grupo de 12, ele não pegou gente já pronta. Eu gostei desse pessoal aqui, me identifico com eles, então vou ficar junto com eles aqui para a gente desenvolver uma forte comunhão. Não, ele pegou pessoas diferentes, ele pegou gente bruta, gente que precisava ser trabalhada, ele pegou gente que praticamente nada ou pouco conhecia do Evangelho. E ele foi formando discípulos naquele pequeno grupo. Havia então aquela abertura para receber aquelas pessoas. E ele colocou aquelas pessoas interagindo. Assim também deve haver em cada pequeno grupo uma cadeira vazia. Eu sei que existem alguns pequenos grupos que têm um perfil mais específico. Pequenos grupos, por exemplo, de funcionários aqui da igreja. É um grupo para alcançar e trabalhar esse pessoal. Nós temos os PGs que funcionam lá no Lar Davis para as mães sociais. Nós temos alguns PGs de casais que têm um propósito específico temporário. Então existem alguns grupos que são fechados, mas uma igreja saudável, um pequeno grupo dentro do propósito de Deus, ele deve ser um grupo aberto. Então podemos ter alguns grupos que são fechados por uma situação mais específica, mas o pequeno grupo precisa estar aberto para receber novas pessoas, para você levar aquele amigo que você está evangelizando, para você levar aquela pessoa que você quer ver recebendo uma bênção especial de Deus e que não é um cristão. E por isso esta mentalidade de acolhimento é muito importante, porque através do pequeno grupo nós podemos também cumprir um outro grande mandamento que Jesus deixou, que tem semelhante importância ao amar a Deus e amar ao próximo. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu lhes tenho ordenado. Então, idealmente, o pequeno grupo, ele ajuda como que preparar e, até que a gente pode dizer assim, chocar, né? Assim como uma galinha choca o ovo, está chocando ali, incubadeira de novas vidas. Pessoas que chegam, que não conhecem, que às vezes têm uma resistência para vir num culto, mas que numa casa ou numa reunião, aqui na igreja, numa reunião menor, eles podem interagir, eles vão receber um atendimento especial. Vocês viram como foi impactante na época
que nós fizemos aquelas campanhas de oração, e a gente chamava uma pessoa que estava vivendo um momento muito difícil para orarmos todos por ela. Como aquilo foi marcante na vida da nossa igreja. Foi uma das experiências mais ricas. Pessoas que não eram cristãs, mas que estavam ali no foco das orações de 10 irmãos orando por eles. Eu fico pensando, por que nós não podemos, mesmo não sendo online, repetir essa experiência? Trazendo pessoas para o foco da atenção de Deus e do nosso amor. Isso significa que nós podemos sim transformar os nossos pequenos grupos, não apenas em grupos de comunhão, mas em grupos onde pessoas são alcançadas com propósitos evangelísticos. Como é que está o seu PG nesse sentido? Há pessoas novas. Às vezes o PG, ele deixa de existir porque não há uma renovação. Alguns, inclusive, dizem que esta é a melhor maneira de você matar um pequeno grupo. É você fechar as portas para outros. Um dia esse PG vai acabar. Sim, porque as pessoas vão mudar para outra cidade, para outro lugar. Algumas delas podem desanimar na fé e ir para outra igreja. E alguns vão morrer. Então, essas coisas vão acontecer. A maneira que você tem para que o seu PG seja permanente é exatamente abrindo para novas pessoas. Então, não feche o seu PG. Exceto se há um PG vinculado a um ministério, alguma coisa assim muito específica. Os PGs, por sua natureza, têm que ser abertos para todo. Abertos para aquele momento gostoso ali no lanche, aquele momento de compartilhar informalmente. E você deve estar atento, especialmente para quem chega. Porque quem chega, não está acostumado naquele ambiente, chega desconfiado. Às vezes ele tem resistência contra uma pessoa que é um cristão. Ele fica pensando, eles vão querer me converter aqui à força. Ele tem suas resistências. Eu observo isso até mesmo na dificuldade que uma pessoa novata num ambiente, especialmente se ele não é um cristão, que ele tem de compartilhar o que ele está passando. Às vezes ele está com um problema horrível, um problema na família, às vezes até uma doença, uma situação difícil. Ele chega num pequeno grupo, você levou aquela pessoa na expectativa de que ele pudesse falar alguma coisa para orar por ele, e na hora dos pedidos de oração, o que é que acontece? Não quero pedir nada não, eu só quero agradecer. Agradecer porque estou aqui, agradecer por esse ambiente, né? E aí vem no segundo encontro, todo mundo pede e ele só agradece. Não é que ele não tem necessidade, é que ele não tem abertura nem para falar de necessidade. Talvez ele nem acredita tanto que a oração faça tanta diferença assim. Então, é importante que você vá tendo esse ambiente amigável para quem não fala a nossa linguagem de crentez, para quem não conhece as nossas manias, e muito cuidadoso com aquilo que você fala sobre a igreja, nesse ambiente do pequeno grupo. Porque senão o PG pode virar um ambiente de fofoca e não de edificação. Então, é importante essa sensibilidade para aquela pessoa que não é um cristão, e o grupo pequeno deve ser um ambiente tão bom que você sinta com liberdade de levar qualquer pessoa, para que ali ele possa ter contato com a nossa comunhão cristã, e ele possa perceber como é bom e desafiador ser um discípulo de Jesus. Finalizando, voltemos ao exemplo dos primeiros cristãos. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão, às orações. A Bíblia diz que todos os dias eles continuavam reunidos no pátio do templo, partiam suas pão em casa, juntos, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e ganhando a simpatia de todo o povo. O que eu posso perceber aqui? Havia pequenos grupos saudáveis, e um pequeno grupo saudável é formado por participantes comprometidos uns com os outros. Qual era a periodicidade do encontro daqueles pequenos grupos? Diariamente. Poxa vida, pastor, e agora vamos ter que fazer grupo diário? Não estou dizendo isso. O importante é pegar a ideia, não necessariamente a fórmula, nos detalhes. O contexto era outro. Havia outras questões que envolviam aquela dinâmica tão intensa, sobre as quais nós não vamos entrar aqui agora. Por outro lado, se um pequeno grupo não tem uma constância nas suas reuniões, ou se as pessoas que participam do pequeno grupo não têm um compromisso com o pequeno grupo, essa pessoa vai dizer, olha, o que o pastor falou não é bem assim não. Porque eu matriculei no pequeno grupo, eu dei o meu nome, eu fui na primeira reunião, eu fui na segunda reunião e eu fui na reunião de confraternização no final do ano. Porque tem gente que, pastor, esse sermão não é para mim, tenho meu nome lá no pequeno grupo. Não, meu irmão. Não basta colocar o seu nome lá. A pergunta é, primeiro, você participa regularmente das reuniões do PG? Ou precisa apenas de uma pequena desculpa para não participar da reunião? Basta que tenha uma dorzinha de cabeça, um pequeno mal-estar, não vou hoje não. Né?
Não vou, não, porque, sei lá, nem de máscara eu vou. Né? Precisa ter uma pequena coisa para impedir que você esteja ali. Não, meu irmão. Tem dia que você vai feliz, você vai motivado, você tem uma bênção para contar, ou você está precisando desabafar. Outras vezes, na dinâmica do dia a dia, você está com outras responsabilidades, com outros compromissos. Não deixe que isso seja um impedimento, especialmente se o seu grupo é de 15 em 15 dias. Porque há vários grupos da igreja que são de 15 em 15 dias. Se você falta uma reunião, você vai se encontrar com o seu pequeno grupo em reunião apenas daqui a um mês. Vamos convir que é muito pouco, né? Há uma diferença muito grande entre uma reunião semanal, mensal, e uma reunião que é como acontecia na igreja primitiva diariamente. O que eu estou querendo dizer é que você precisa ter compromisso. Não apenas compromisso com a reunião, com o encontro semanal ou mensal, mas um compromisso com a dinâmica da vida das pessoas. Orando pelos pedidos que foram ali apresentados. Se o irmão está passando uma situação difícil, ligando para ele, se colocando à disposição em determinados momentos, até marcando um encontro pessoal. Existem situações em que a pessoa está vivendo uma situação muito difícil que precisa do seu apoio. Eu fico muito feliz quando eu vejo isso. Como eu mencionei, um irmão que perde um ente querido, e os irmãos e as irmãs vão lá, reúnem, fazem um chá, fazem um encontro, vão orar juntos, independente de ter uma reunião formal. É um irmão que ficou com um plano de saúde atrasado e os irmãos se reuniram, vão pagar esse plano de saúde para que esse irmão tenha o tratamento que ele precisa. É transcender a uma mera reunião. É você dizer assim, olha, no meio de 1.000 pessoas, 2.000 pessoas lá na PIB, tem um grupo de 10, de 15 com quem eu me relaciono de uma forma diferenciada. Eu não posso, como pastor, não tenho condições humanas de dar uma assistência para cada ovelha como eu gostaria, nos seus momentos de necessidade. Mas eu confesso que com os irmãos do meu PG, eu tenho um relacionamento de mais proximidade, porque eu sou o líder daquele grupo, e me propus a ter um relacionamento mais próximo com aquele grupo, até para isso servir de modelo para outros líderes, e para aqueles irmãos se sintam assistidos. Por exemplo, um irmão do nosso PG, a sua mãe faleceu, depois de pouco tempo aqui conosco. Eu parei todas as minhas atividades naquele dia, fui acompanhar aquele irmão em toda a dinâmica do processo, desde o momento em que ele soube da morte, sepultamento, havia alguns detalhes que ele não sabia, fomos juntos na funerária, fomos para lá e para cá. É impossível, por mais que eu quisesse, fazer isso por todos os irmãos, mas naquele grupo pequeno, de 10, de 20 pessoas, é possível para mim fazer isso. E certamente é possível para alguém do grupo, ou o líder, fazer isso por aquele irmão. Estou falando de comprometimento. Comprometimento com o irmão, comprometimento com a unidade, comprometimento com esses princípios de convivência cristã. Quero desafiar então você, a nesse ano, a partir desta semana, ou desta quinzena, se o seu grupo é quinzenal, participar de um dos PGs da nossa igreja. No próximo domingo nós vamos colocar, você vai receber um boletim que tem o nome de todos os nossos PGs atuais. E eu quero insistir com você para participar, dar o seu nome. Mas não apenas dar o seu nome e ir numa reunião. É se comprometer realmente com o seu PG. Se você tem que deixar talvez alguma outra coisa na igreja, eu digo, não deixe o PG. Priorize o seu relacionamento. Porque no PG você vai ter possibilidade de comunhão, de levar amigos que você está evangelizando, que vai evangelizar, e atingir outros objetivos sobre os quais nós vamos falar aqui no próximo domingo. Minha palavra com você é não fique isolado. Procure integrar. Se você não faz parte, entre. Se você já está dentro, participe, seja comprometido. Você está pavimentando o caminho para a conversão de outras pessoas, para a integração de novos membros. E você, certamente, será cuidado e estará cuidando dos outros. Ah, pastor, eu estou num pequeno grupo, que nada disso acontece. Bem, provavelmente esse PG não é um PG tão saudável. E a gente precisa ajudar esse PG. E a gente quer ajudar vocês nesse sentido. E fica esse desafio para todos nós, membros e líderes de PGs que aqui estão. Aliás, hoje nós vamos ter uma reunião às 17 horas, com os líderes de PGs, para mostrarmos para vocês um pouco mais sobre como nós podemos fortalecer ainda mais o nosso PG e fazer com que esse PG seja saudável e cause um grande impacto na sua vida e no reino de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos orar. Senhor, este sonho que o Senhor tem colocado no meu coração, certamente não é apenas meu, é o teu sonho também, para a nossa igreja. É o sonho de vários líderes de nossa igreja, alguns que já têm trabalhado, se dedicado,
Te agradeço, Senhor, por aqueles que têm um compromisso de ajuda, de apoio real. Nós temos visto os frutos disso, Pai. Quando isso de fato acontece, que diferença isso faz na vida das pessoas? E isso é que nós temos visto em alguns momentos, nós queremos ver muito mais ainda na vida da nossa igreja, na vida de muitos irmãos. Que os irmãos que estão aqui nesta manhã, o que nos acompanham pela internet, que sejam tocados pelo Teu Santo Espírito, se sintam desafiados e tomem hoje esta decisão de dar esta chance de participarem efetivamente com uma grande disposição em um pequeno grupo. Disposição de abençoar e abertura para ser abençoado. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor.